Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui e devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia, tudo bem? Oi, Paulo, joia com você? Joia. Com quem que a gente vai falar hoje aí? Conta pra gente. Então, Paulo, a gente vai estar dando mais uma continuidade, né, do papo que a gente já estava falando dos outros episódios anteriores, né, falando sobre os livros, né, do nosso convidado, que ele é psicólogo clínico, ele é empresário, ele é mestre em filosofia, ele é professor universitário de psicologia, ele também é youtuber, tem um canal que se chama Vença Sua Mente, que fala sobre psicologia, e também ele é escritor, ele escreveu vários livros, que a gente já falou aqui sobre a mãe monstro, né, como lidar com mães tóxicas, também sobre como você lidar com a raiva, um guia prático, né, chama Eu Te Odeio, e hoje nós vamos estar dando continuidade com outro livro que ele escreveu, que é o Vença Sua Mente, um guia prático para como lidar com a autossabotagem. É isso mesmo? Falei certinho? Então, hoje nós vamos falar, hoje com o convidado é o nosso psicólogo, né? O Thomas Mattioli Machado. Thomas, obrigado por voltar novamente aqui. É um prazer. Muito bom estar aqui. Legal, né? A gente está indo no terceiro programa falando sobre os seus livros. Isso é maravilhoso. É muito legal. Muito legal, muito falar legal. sobre assim, as suas obras, que tem muito a ver com muitas coisas que as pessoas vivenciam, e você trouxe tudo como guias práticos. Exato. Olha que legal, né? Não é pra aquele facilitar. livro maçante, não. Vamos pegar logo as dicas que já está aqui. Isso mesmo. É o trabalho que você se propôs a fazer. Então, a gente vai falar do livro Vença Sua Mente. Vamos lá. Esse livro que a gente estava vendo, Thomas, ele deu muita repercussão em todas as suas obras. Exato. E do que fala Vença Sua Mente? Conta pra gente. Vamos lá, o livro surgiu de uma necessidade, como o próprio livro fala, e eu sou um grande autossabotador, eu passei minha vida inteira me autossabotando, e eu estava no começo da faculdade de psicologia, eu já tinha uma base de filosofia muito grande, e eu percebi que tinha alguma coisa errada com a minha vida, porque tudo que eu tentava dava errado. Ok, alguns podem chamar de destino, outros podem chamar de azar, eu chamo de autossabotagem. E a autossabotagem ele é um termo da psicologia comportamental. Na verdade, ele foi usado para dependentes químicos que tinham recaídas no vício. Mas nós também temos recaída na vida, em atos que não dão certo, em atitudes que danificam a nós mesmos e aos outros. E é um lado da nossa forma de pensar inconsciente, a gente acaba colocando Coca-Cola no tanque do nosso carro. Como se o tanque do nosso carro fosse a nossa vida, o nosso carro fosse a nossa vida, e a gente dá um jeito de estragar isso. Por um senso de culpa, por um senso que a gente não merece, porque a gente acha que não merece ganhar dinheiro, que a gente acha que não merece ser feliz, e a gente não gosta de nós mesmos. Então ele surgiu de uma necessidade. Eu comecei a estudar e escrevi o livro para mim. Falei, vamos colocar no Amazon, vamos ver o que dá. E explodiu na época. Nossa, teve milhares de leituras. Até hoje é o livro que mais se fala e o pessoal gosta. E é um livro que eu escrevi muito rapidamente, porque aquilo lá estava preso há tanto tempo dentro de mim, que eu joguei para fora nas páginas e as pessoas se identificaram muito. Nossa, interessante. Também você falou uma coisa interessante, eu acho que eu também, sabe, eu autossabotadora, eu já percebo isso, e eu sinto que é porque eu tenho muito medo. Medo de arriscar, medo de fazer coisas novas, medo do que as outras pessoas vão pensar. Exato. E tem uma coisa interessante também que eu vi acho que você escreveu no livro, porque eu vi o vídeo que você fez a respeito desse livro, que fala assim, é uma frase que fala assim, que não é o sucesso que vai vencer a sua dor, mas sim a sua dor que vai resolver o seu sucesso. Isso é fantástico. Explica pra gente isso. Interessante essa frase. É muito legal. Gente, todos nós... A gente vive uma cultura muito do sucesso, onde que atrás do sucesso existe um pote de ouro, como no arco-íris, só que existe um problema nessa ideia. Eu acho que todos aqui somos bem-sucedidos em algum nível. Um dia você quis um carro, uma bicicleta quando você era criança, um livro, algum presente, e de fato você às vezes até conseguiu isso. Quando você conseguiu, parece que a felicidade foi embora muito mais rápido do que você esperava. Então a gente fica esperando aquele emprego dos sonhos, aquele salário dos sonhos, o casamento perfeito. E a ideia do casamento é muito importante, porque a gente sonha com o casamento, faz o casamento, gasta horrores no casamento,
A festa acaba, as luzes se apagam, as pessoas vão embora e aquele mesmo vazio que você passou sua vida inteira volta. Então o problema nunca foi o casamento. O problema está no ato de desejar. A gente conhece quem falou isso. Foi o Buda que falou isso, que todo o sofrimento vinha do desejo. Então a gente tem um problema que a gente é uma cultura do desejo, que a gente deseja demais as coisas e muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem essa ideia de que a gente realizar os nossos desejos, tudo vai dar certo. E a gente esquece que tem um componente muito importante para a felicidade: o sofrimento. Sofrer é tão importante para a felicidade quanto o prazer. Eu vou dar um exemplo para você, Paulo. Comer picanha é uma delícia para quem gosta de carne ou para quem é vegetariano, tem os seus pratos preferidos. Come picanha todo dia. Enjoa. Enjoa! Aquela pessoa que você quis estar a vida inteira, se você tem contato demais, até com pessoas, contato demais, a convivência demais, o amor começa a se perder, porque começa a perder sentido. O que faz a picanha ficar gostosa de novo? É ser esporádico, né? Não ser todo dia. Perfeito, a Vez em privação. E o que traz mais privação do que o sofrimento? Então essa frase que eu gosto de falar, que é: o doce nunca seria tão doce se não fosse pelo amargo. As pessoas deveriam respeitar melhor o seu sofrimento, aprender com ele. Em vez de você fugir do seu sofrimento, o que o seu sofrimento está querendo te ensinar, Paulo e Bia? E Thomas, o que o sofrimento pode fazer a gente ser mais integrado, respeitado e perdoar nosso próprio sofrimento? Faz sentido, porque o autossabotador, ele tem, por medo, né? Então, ele tem medo de sofrer, né? Ele tem medo de sofrer, de dar errado. Então, ele foge, mas só que aí que tá. Que ele cai no sofrimento. Porque é o sofrimento, né? Aquele processo dele superar, de progredir, de prosperar, de crescer. É inevitável. É o que vai fazer ele crescer. Então, é inevitável. Ele tem que, senão ele não vai, ele vai ficar estagnado. Daí ele se auto-sabota, né? Perfeito. Existe esse paradoxo, que quanto mais a gente quer uma coisa, menos a gente tem ela. É como se fosse tentar pegar a sua sombra. Existe uma história muito legal que eu acho que eu falo nesse livro ou no outro. Eu não me lembro exatamente qual livro que eu falo, mas é de um homem que se apaixonou pela sua sombra. É uma ficçãozinha, uma historinha, mas ela tem uma moralidade muito interessante. E ele ele buscava essa sombra, e quanto mais ele corria atrás dela, mais ela fugia. Como se fosse essa sombra fosse os nossos desejos, sucesso e objetivos. Aí um dia ele se cansou. Falou: sabe uma coisa? Não quero mais essa sombra. Quando ele olhou para trás e começou a caminhar longe dela, ela começou a perseguir ele. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deve ter objetivos. Eu estou dizendo que a gente não deve ser obsessivo por eles. Quando a gente tem essa ideia muito perigosa, que infelizmente muitos, até psicólogos, coaches, personalidades influentes defendem que você tem que se matar pelo seu objetivo, você esquece que para alcançar o objetivo você precisa estar vivo. Então já é uma contradição. Uhum. Se eu estou perdendo a minha mulher, os meus filhos, se eu estou perdendo saúde em busca desse objetivo, o que adianta eu ter uma Ferrari e não ter as pernas para andar? O que adianta eu ter Ferrari e estar depressivo? O que adianta eu ter a mulher mais linda do mundo e não ter nem tempo para olhar para o rosto dela? Você entende como as coisas entram em contradição? Então eu queria explorar isso, que às vezes ter paciência e se acalmar é exatamente o que faz as coisas acontecerem. Porque o autossabotador também ele tem dificuldade, às vezes, de fazer as escolhas, né? Não é assim, a autossabotagem não é eu acho, assim, na minha opinião, que não é uma questão de caráter, de personalidade. A pessoa é legal. Ela é legal, é que ela, sei lá, por algum motivo, sei lá, trauma, rejeição, eu não sei, fez com que ela tivesse medo da vida. E às vezes ela tem dificuldade, esse medo atrapalha ela a tomar decisões. E às vezes ela acaba tomando a decisão errada, não é? Não seria isso, mais ou menos? Bia, tá perfeito, mas eu diria que é além do medo. Algumas pessoas têm medo de menos, não de mais. São pessoas que são imprudentes. Por exemplo, eu tenho exemplos de vários amigos, claro que eu não vou citar o nome deles, mas que acabaram tomando danos financeiros grandes porque falaram assim: nossa, agora vamos investir lá no day trade, vamos investir lá no Bitcoin, e perderam tudo, porque essas coisas flutuam muito. Então eles se baseiam na ideia de que um cara conseguiu,
E por isso eles vão conseguir também. Então eles não têm medo. Então o livro, ele busca muito uma coisa que o Aristóteles falava: equilíbrio. Não é aquele que tem muito de uma coisa que é feliz. É aquele que tem um pouco de muitas coisas é feliz. Olha a diferença. E tem uma coisa que todos nós buscamos demais: dinheiro. Agora é estranho, porque você vê aí bilionários infelizes, alcoólatras, aditos, em traição, fazendo muita, muita besteira. É igual aquele caso, não sei se explodiu na internet, daquele Pediri. É, exato, é um excelente Ele exemplo. precisava se meter naquela encrenca O cara tinha toda tudo, né? de crime, né? Tráfico humano. Exato. Olha só como as coisas podem tomar um lado sombrio. Porque, veja, de repente, um cara que já tem a Ferrari precisa de adrenalinas maiores do que a Ferrari. E veja, o lado honesto da vida não traz tanta adrenalina mais para ele. Qual o lado que sobra? O lado sombrio da vida. O lado perigoso. Então tem que tomar um pouco cuidado com os nossos desejos. Então a frase dos americanos, do Estado americano que eu gosto muito: cuidado com aquilo que você deseja, porque você pode conseguir. Cuidado com aquilo que você deseja. Não é porque você não pode conseguir, porque você pode conseguir. Às vezes, aquilo que você mais deseja é aquilo que vai te fazer mais mal. E tudo isso é autossabotagem. Às vezes, querer o bem pra gente é a pior coisa que você faça, porque às vezes você não sabe nem o que é bom pra você. Nós somos tão ignorantes do que é bom pra gente. Por exemplo, Thomas, assim, a respeito de sofrimento, né? Porque às vezes a gente fica confuso quando a gente ouve, né? Eu entendi. Mas assim, muitas vezes as pessoas, elas pegam assim: então, será que a gente tem que ser igual aquelas pessoas de peregrinação que, sabe aquele pessoal que religioso? O masoquista? Não sei bem. Autoflagelo. Sabe aquelas pessoas que faz tipo assim uma Só procissão, setas, né? e que vai se mutilando com um chicote assim, e vai andando, porque eles acreditam que se eles fizerem isso eles vão pro céu. Seria mais ou menos isso? Não, por Então, favor, não leve essa ideia pro meu livro. Eu sei, eu entendi. É que muitas vezes a pessoa pega, mas não é muito uma coisa muito assim, como é que fala? Muito sacrifício religioso, que acreditar que você tem que sofrer para você... Mas não é bem assim, né? Explica Não, pra gente. imagina. A ideia não é se causar mais sofrimento do que você tem que passar. Veja, todas essas ideias, na verdade, elas são dos grandes filósofos. Tem um grande filósofo, o Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, que ele falava uma coisa muito legal. Ele influenciou Nietzsche, influenciou o próprio Freud, influenciou todos esses caras. E com certeza influenciou a nossa cultura também. Ele falava assim: tem uma coisa só que ela é inevitável: o sofrimento. Então, ao invés de você ficar brigando com ele, por que você não aceita? Cara, não tem muito o que fazer. Ir pro médico é sofrimento. Ir pra faculdade é sofrimento. Muitas vezes ir pro trabalho é sofrimento. O problema não tá no sofrimento de ir pro trabalho, ir pro médico. São sofrimentos toleráveis e até superáveis. O problema é a nossa reclamação. Que a gente resiste a isso. A gente não quer passar por isso. A gente não aceita isso. Então a ideia não é se causar mais sofrimento do que a vida já é. Porque a vida é sofrimento para Arthur Schopenhauer, para Nietzsche, até para Freud, em certo sentido. A ideia é aceitar melhor para não cair em mais sofrimento desnecessário. Porque o autossabotador é aquele que cai no sofrimento desnecessário. E no livro eu falo de dois tipos de sofrimento. Um sofrimento útil, que é aquele que você falou que a gente aprende, e o sofrimento inútil. Não apenas você não aprende nada com ele e ainda continua nesse ciclo vicioso de sofrimento. O útil eu acho bacana. Que dá resistência para a vida, né? Exato. E você evolui. Perfeito. Evolui. Você vai para o próximo patamar através Sim. do sofrimento. Mas nunca causando um sofrimento desnecessário. E essa ideia de que a gente... eu não quero entrar no assunto de religião, até por respeito aos nossos ouvintes, né, nossos espectadores, mas a minha visão profissional e como filósofo é que isso é muito mal interpretado. Jesus não quis dizer isso. A ideia não é que a gente precisa sofrer, causar sofrimento para si mesmo para entrar no reino dos céus. A ideia é que a gente tem que lidar com o nosso sofrimento da melhor parte e ser o melhor que a gente possa ser segundo os mandamentos dele. Sim. Tá? Mas se causar mais sofrimento, não é isso que ele quis dizer. Thomas, outra coisa também, você falou também de reclamação, né? Por que o autossabotador, ele reclama muito?
Porque é uma característica, né? A gente reclama muito, né? Olha, o próprio verbo reclamar, ele vem da ideia de clamar alguma coisa novamente. Reclamar, como se fosse clamar por um direito que seria seu e não está sendo dado. O problema é que esse direito não é nosso. O direito de não sofrer. O direito de querer ser tratado melhor do que outros seres humanos. O nosso direito é ser tratado com dignidade, respeito, amor e compaixão. Agora, Paulo e Bia, o trabalhador que está reclamando de acordar 8 horas e está recebendo um salário digno e é bem tratado na empresa, tem uma coisa errada com ele. Está reclamando de um direito que não é dele, porque você também tem que trabalhar cedo. Eu também tenho, e você também tem. Todos nós temos, e inclusive o chefe também tem que trabalhar cedo. Então veja, a gente quer às vezes reclamar por um direito de um tratamento especial que não nos é digno e nem merecedor. Aí é um problema. E aí você acaba entrando na falácia do vitimismo. Tadinho de mim, ninguém gosta de mim, o mundo não me dá. Poxa, eu tô com quase 40 anos e ainda não consegui nada na vida. Ok, cara, tem muitas razões do que você não conseguiu nada na vida. Mas tem uma que precisa ser levada em consideração. Você mesmo. Às vezes a vida foi injusta com você. De fato, a vida é injusta. Os seres humanos são injustos. Estamos falando do reino humano. Mas muita coisa é justa também. Afinal, eu tô aqui. Isso é muito justo. Isso é muito bacana. Eu não mereço aqui uma água de R$100 ou um bolo porque eu sou o Thomas. Isso é reclamar por um direito que não é meu. Tá? Você acha também que a autossabotagem ela tá ligada a pessoas que às vezes elas têm, como eu vou dizer assim, elas são meio infantis? Olha, que não tem muita maturidade? Perfeito. A gente aí pode dizer de um núcleo neurótico. Muitas pessoas elas ficam presas nessa fase da infância, onde nós realmente somos muito servidos. Todos nós fomos. E que bom que fomos. Que é a constituição do nosso próprio narcisismo primário. A gente é alimentado pela mãe, a gente é lindo, a gente não tem defeitos, a gente vai crescendo, de repente, todo aquele amor dá uma grande caída. Você tem que ir para a escola, você é criticado quando você vai mal, sua mãe já não trata você com tanto amor e carinho, não porque ela não te ama, não porque ela seja agora narcisista, não é do tipo, mas porque ela está trabalhando, ela tem as coisas dela também. E algumas pessoas ficam presas nessa fase. Elas acham que elas têm que ser servidas como se ainda fossem crianças. Inclusive, eu brigo com alguns pacientes, eu falo isso. Olha, você está falando que o mundo é um lugar horrível, o mundo é tudo isso de ruim. Ajuda o mundo a melhorar. Seja um exemplo para esse mundo. Porque reclamar é fácil. Agora, já que o mundo é um lugar tão ruim, seja uma pequena luz. Porque a minha luz com a sua, de repente o mundo fica um lugar bem melhor. Perfeito nunca vai ficar. Mas melhor dá para ficar. Sim, porque até eu acho assim, quando a gente reclama, eu vejo por mim mesmo, muitas vezes você não, o reclamar faz você ficar estagnado. Você não, e vira um vício também, você né? não pensa nas possibilidades, né? Você só pensa no que está te incomodando. Você adota uma posição de conformismo também, uma posição que você acha que as coisas são daquele jeito, que o mundo está sendo injusto com você, e por o mundo ser injusto com você, não há nada a ser feito. Esse é um grande problema do sabotador. Ele muitas vezes chega à conclusão que não tem o que fazer. Ou seja, não tem como eu ganhar mais, não tem como eu ter alguém melhor, não tem como sair desse casamento abusivo, não tem como sair dessa criação abusiva. Isso é mentira. Eu sempre falo, sempre existe uma saída. Sempre. Pode ser a saída que você não queira, mas existe. Pode ser uma saída dolorosa. Pode ser que sair do emprego que você vai, inclusive, passar por perrengue. Mas é uma saída. E se você não tiver disposto a pegar a saída, mesmo tão desagradável que ela seja, você nunca sai de onde você está. Então, essa frase, né? Essa ideia de que a noite é sempre um pouco mais escura antes de amanhecer. As coisas sempre pioram antes de melhorar. E eu tenho que ter consciência disso. Se eu vou resolver um grande problema na minha vida, de fato, as coisas vão piorar antes de melhorarem. Mas depois que passou esse momento, meu amigo, elas melhoram muito. Muito mesmo. Depois da tempestade vem a bonança, Vem a bonança. Mas tem que primeiro parar de resistir à tempestade e ir no curso dela o melhor que você pode. Porque brigar com ela não dá para ganhar. Não dá. Sim.
Por exemplo, você fala também no livro, né? Que no vídeo também que eu assisti, que fala sobre que nós, seres humanos, temos nossas necessidades de existência, né? Fisiológicas e tudo mais. E que muitas vezes a sociedade no qual a gente vive, ela faz a gente, às vezes, estimula a gente a lutar contra essas necessidades. Como, por exemplo, se alimentar, né? Etc. e tal. E como que isso pode nos auto-sabotar? É uma excelente pergunta. Isso já, puxando um pouco a psicanálise, o Freud já falava, todos nós somos neuróticos, a maior parte de nós, tirando esse pedide aí que é um grande perverso. É um cara que não segura nada dos seus desejos. Todos nós seguramos diversos desejos. A começar, às vezes, pela vontade de comer alguma coisa, está com fome, está aqui trabalhando, a gente está fazendo aqui a entrevista, está com o estômago roncando um pouquinho, esqueceu de comer. Muitas vezes a vontade de dormir, às vezes a vontade de ir embora do trabalho. Às vezes a vontade de brigar com a namorada que você segura para não causar problema. E a gente já conversou disso, a gente tem que desviar isso de alguma forma. Se a gente não toma autoconsciência daquilo que precisamos, de o quanto estamos pressionando, recalcando nossos desejos, a gente pode ser levado a uma autossabotagem no sentido de que a gente não percebe o quão infeliz estamos. Tá? Então, existe aí um grau, um certo grau, cada pessoa tem o seu nível de tolerância natural e saudável de aguentar certos problemas na vida, mas quando isso passa demais e eu não tomo consciência, provavelmente eu estou me enganando que eu estou feliz no meu relacionamento, eu estou me enganando que eu gosto do meu trabalho, eu estou ganhando lá, sei lá, vamos pegar uma quantia alta aí, 60 mil como advogado. Advogados às vezes ganham muito bem, mas não estão num escritório bacana, estão sendo massacrados, clientes que tratam eles mal. A pergunta é, vale a pena? Por 60 mil reais? Muita gente vai dizer que sim, é porque nunca passou, é porque nunca teve. Porque nenhum dinheiro no mundo compra dignidade, felicidade, liberdade, paz. Dormir no travesseiro, sabe? Aquele sono gostoso que você não fica ansioso para o próximo dia. Isso o dinheiro não compra. Tá? Então, tem que tomar um pouco cuidado até onde a gente vai pelos nossos sonhos. Sim, por exemplo, você cita exemplo, por exemplo, no alimentar, né? Por exemplo, hoje a gente vive uma cultura, não estou falando que a gente tem que ficar gordo a vida inteira, não é isso. Mas assim, no sentido que você dá até o exemplo, né? Porque às vezes a gente vive numa cultura que estimula o ser magro, mas ser magro a qualquer custo, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Que isso vai acarretar um desequilíbrio nutricional no teu corpo, você vai ter problemas, você pode ter até transtorno alimentar, né? Então, assim, o comer é uma necessidade fisiológica que tem que ser respeitada. Perfeito. Então, e se a gente não respeita essa necessidade, a gente está nos auto-sabotando também, não é? Justamente, a gente fala muito isso sobre a ditadura da beleza. Hoje em dia a gente ligou a nossa autoestima muito à imagem do nosso corpo. E eu digo que a autoestima é muito mais do que isso. A autoestima é eu reconhecer meus pontos positivos e negativos com igual valor. A beleza pode entrar muito pouco. Muito pouco. É o meu senso de utilidade, de eficiência no mundo, de respeito, de dignidade, de honra, de liberdade, que estão muito mais ligados à autoestima, que todo mundo parece que esqueceu desses valores, e ligaram à cultura da beleza e do corpo. E a gente tem essa ideia de que o magro vai conseguir tudo aquilo que ele quer. Isso especialmente para as mulheres, são muito vítimas disso. E sabe por que são autossabotadoras? Porque elas nem percebem o quão infelizes estão. Estão com um corpo que todo mundo acha lindo, mas elas não acham. Começa daí, elas não acham, elas nunca tão bonitas para elas mesmas. E terceiro, que não passa disso. Uma imagem. No fundo, estão depressivas, tristes. A gente pode ficar bonito, pelo amor de Deus, é bacana ficar bonito. Mas lembra que os extremos são perigosos. Respeitar a saúde em primeiro lugar, né? Ver o que você está fazendo, exato. Né? Porque o autossabotador, muitas vezes, ele prejudica até fisicamente ele, né? Opa. Ele não se cuida, ele não tem autocuidado, de higiene, e muitas vezes, assim, até a pessoa tem higiene, mas assim, é como eu falei, né? Ela não se alimenta direito, ela vai ficar doente. Exato. Então tem que sim cuidar da alimentação, mas de uma forma consciente e inteligente. Lembra que a gente falou o mesmo exemplo do dinheiro, né?
somos seres complexos. A gente precisa de muita coisa para ser feliz. Você precisa de amigos, uma esposa, filhos, talvez o seu cachorrinho, viagens. É sério que eu preciso só de beleza para ser feliz? Sério mesmo? O resto eu não preciso. Ah, mas beleza vai trazer tudo. Será? Porque tem um monte de modelo aí depressiva pra caramba, com toque, com ansiedade. Novamente, a falácia. Gente, resultados não mentem. Fatos não mentem. Se isso fosse verdade, a gente estaria aí numa das carreiras mais felizes do mundo. E ao contrário, é uma das carreiras mais infelizes do mundo. Ou seja, beleza não compra felicidade. Pelo menos não sozinha. Pelo menos não sozinha. Nunca sozinha. Nada sozinho compra felicidade. Sim. Por exemplo, aqui, por que você acha que a nossa sociedade hoje ela estimula a autossabotagem? Aí que tá. O sistema, na verdade, não é a sociedade. A sociedade, acho que ela tá sendo estimulada para se autossabotar, né? Mas aí que tá. A sociedade e o sistema são dois lados do mesmo fenômeno. Veja, porque dá dinheiro. Porque é uma situação mercadológica. Eu não vou falar nem de capitalismo, porque qualquer sistema vai pensar no sistema. É muito difícil, por mais que a gente tente aí montar, teoricamente, sistemas que seriam igualitários, a gente entra num problema filogenético, vamos falar assim, que a espécie humana é egoísta. Nós temos uma tendência grande ao egoísmo. A psicologia já reconheceu isso há mais de 100 anos. Os filósofos há mais de 2.500 anos. Então, veja, o sistema vai pensar naquilo que traz dinheiro. E o que traz mais dinheiro do que imagem? Do que ganhar dinheiro rápido, do que vender produtos que não apenas não vão te ajudar, mas vão te deixar dependente de novos produtos. Então, é um sistema que se retroalimenta na sua própria doença. É um câncer. É uma abstração esse câncer? Mas ele é real, você sente ele no ar. Ninguém está feliz. E por mais que a gente se esforce, você depende do sistema, porque você também faz parte do sistema. E a ilusão que a gente pode escapar dele não passa disso, é uma ilusão. O que a gente pode fazer é tentar melhorar ele o melhor que a gente pode. Mas isso é difícil, porque são grandes corporações que mandam na sociedade. A gente acha que é o governo que manda no Brasil. Mentira. São empresas. No mundo. Que governo? Que o governo responde a empresas. Sim. Mas aí a gente entra numa discussão ideológica, não é muito essa a ideia. Mas só para responder a sua pergunta. O melhor que a gente pode fazer é procurar a parte do sistema que não está tão doente. Como a gente está fazendo uma discussão de alto nível, sem precisar apelar para nada. Para nada. Comer comida melhor, sem precisar apelar para nada. E existem. Pouco, mas existe. Graças a Deus ainda existe. Sim. E por que você fala uma parte também que a busca incessante pelo prazer pode também ser uma forma de autossabotagem, né? Por quê? Assim, explica pra gente mais, assim, porque às vezes a gente acha que fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente gosta, tudo que a gente deseja é bom, mas tem que ter um equilíbrio. Um limite. O melhor exemplo que eu vou te dar agora é a risada. Dar risada é uma delícia. Ri demais. Dói. Dói rir demais. Comer é uma delícia, eu adoro. Come demais. Pra quem gosta de beber uma cervejinha é gostoso. Bebe demais. Tudo. Atividades sexuais são prazerosas. Faz demais pra você ver o que acontece com o seu corpo. Entra no desequilíbrio. Veja, a natureza foi feita, ou melhor, ela nos fez para evitar os extremos, porque a gente tende a uma autodestruição quando a gente busca prazer demais. Lembra que eu falei que a gente precisa de um pouco de sofrimento para valorizar? Quando você tem prazer demais, o seu corpo faz o que com você mesmo? Ele te pune. E a gente chama a punição de dor. Quando você bebe demais, não apenas você vomita e passa mal, você sente literalmente dor física. Quando você pensa demais, gente, tem um nome na psicologia isso, é ansiedade, pensamento acelerado, dói. Thomas, dói fisicamente? Opa! Você não dorme, dor de cabeça, eu sinto dor até nos nervos. Bruxismo. Oxa, detonei, os dentes ficam de bruxismo, né? Contração do abdômen, dor de barriga, e aí sim vai, gente que perde cabelo, barba, então dói. Por quê? O cérebro não foi feito para pensar demais. Foi feito para pensar.
A visão. Fica no cinema 3 filmes seguidos. Nossa, sai com os olhos detonados. Ou numa festa com muitas luzes. Sim. Então, o demais é muito perigoso. O excesso é muito perigoso. Por isso que é autossabotagem. Porque a ideia de que prazer demais vai trazer felicidade é em si mesmo uma ideia errada. Muito pelo contrário, ela vai trazer sofrimento. Um pouco de prazer, ok. Prazer demais. Entendi. Outra coisa também, por exemplo, tem algumas pessoas que falam que trauma e autossabotagem, elas andam juntas, né? E também é por causa da culpa, porque o autossabotador tem muita culpa. É certo falar perfeito. sobre isso? Tudo que você falou agora está perfeito. Eu só adicionaria algumas outras razões. Algumas pessoas por terem e a gente já falou um pouco sobre isso, criações abusivas podem criar a ideia que elas não são suficientes. E aí, Paulo, isso é muito perigoso, porque de repente você ganhou um prêmio lá no seu trabalho. E eu já conheci pacientes que se recusaram a receber. Sabe por quê? Porque achavam que não mereciam. Uma forma de vergonha tóxica. Culpa, porque acham que não são bons filhos. E como bons filhos, acham que não vão ser bons maridos também. Porque a relação com a sua mãe vai ditar o modo como você trata a sua mulher também. Que lembra que o primeiro amor da nossa vida é a nossa mãe. A mulher que a gente mais admira. Talvez até pelo resto da vida. A segunda é a esposa. E a terceira é a filha. Então, se a gente não souber lidar com isso, a gente cria aí um padrão, sim, de autossabotagem, de achar que a felicidade pra gente é impossível. Simplesmente porque no fundo do nosso coração, inconscientemente, a gente tem medo de ser feliz. Talvez ser feliz é perigoso. Talvez ser feliz... Toda vez que eu fui feliz, alguém tentou me passar pena. Toda vez que eu ganhei um pouquinho mais, eu perdi amigos. Cara, você quer uma maneira de perder amigos? É ganhar uma promoção no trabalho. Ou ser feliz no relacionamento. Porque eles não são. Por que eles vão continuar andando com você? Então, de repente, você começa, desculpa a palavra, destruir a sua vida para ter amigos de novo, para sua mãe gostar de você. Olha, é um absurdo, não é? Mas a gente faz o tempo todo. E a gente não se permite também, né? Não. Muitas vezes. Não. Exato. Tem também a autossabotagem do desvaneio, né? Da fantasia. Da pessoa que ela foge da realidade fantasiando uma coisa que não acontece. Que ela sonha. Pode até que seria possível, mas ela não vai atrás porque... Ela, não sei, por algum motivo, né? Ou ela vai atrás, digamos assim, do modo errado. Eu atendi esse menino... Pra mim tá na mão, menino maravilhoso, super educado, gentil, inteligente, curioso, potencial, mas ele falou assim uma coisa que eu acho muito perigosa. Ele falou assim, eu tenho certeza que eu vou ser um bilionário. Aí eu falei, certeza? Aí cuidado, cara. Eu tenho certeza que eu vou fazer o meu melhor para ser um bilionário. Agora, seja uma outra história. Eu tenho certeza que eu vou fazer o melhor pelo meu casamento. Agora, se o casamento vai dar certo, não depende só de mim. Ser um bilionário depende de infinitos fatores que muitas vezes fogem ao meu controle. Então ele tem a gente chama isso de pensamento desejante. Eu desejo ser muitas coisas, Paulo. Agora, será se eu sou tudo isso que eu desejo? Ou vou conseguir tudo isso que eu desejo? Ah lá, ó o Thomas matando os sonhos de novo do menino, matando os nossos sonhos. Não! Eu estou trazendo esses sonhos um pouco mais perto. Para ser bilionário, primeiro, eu preciso ser milionário, que já é bem difícil. Depois do milionário, aí eu vou começar a sonhar em ser bilionário. Mas para chegar a ser milionário, eu tenho tantas etapas que se eu ficar olhando lá em cima, eu caio no buraco. Eu fico olhando para as estrelas e esqueço que aqui tem crocodilo, tem leão, tem cobra. Então, para eu chegar lá, eu fico com um olho lá e um olho aqui. Aí tudo bem. Um olho no objetivo e um olho aqui nos meus pés. Mas os 2 olhos dele estavam lá. E ele ficou bravo comigo, ele não aceitou. Aí foi embora. Ele não quis mais a terapia. Porque eu mexi com uma crença tão fundamentada dele que ele achava que se ele acreditasse muito firmemente ia acontecer. Acho bacana a lei da atração. Funciona. Se você trabalhar também. Se você ficar só na cama desejando, não adianta nada, né? Então tem que trabalhar, e tem que errar, e tem que cair. Ah, mas eu vou fazer diferente. Não vai.
Então, crença limitante é uma autossabotagem? É uma forma. A gente tem essa ideia muito da TCC. Distorções cognitivas, crenças disfuncionais. A gente tem uma série de princípios mentais e inconscientes dos quais a gente navega pelo mundo. É como se a gente tivesse uma bússola. O autossabotador ele tem uma bússola quebrada. Então a do Paulo, né, com todo o carinho pelo Paulo, não aponta pro norte, aponta pro oeste. Então o sucesso do Paulo está no norte e ele sempre vai pro oeste. Por quê? Essa forma dele pensar não faz bem para ele. Toda vez ele acha que ele não vai conseguir, ele já vai derrotado para a luta. Ele acha que ele não merece ganhar dinheiro, ele acha que ele não merece sucesso, e que se ele conseguir o sucesso, esse sucesso é perigoso, ele não vai dar conta, as pessoas vão deixar de amar ele, se ele alcançar lá o sucesso ele vai perder. Isso falando em sucesso, mas isso vale para tudo, para relacionamento, para o amor, até para o físico, né, de perder peso, etc. A gente estrutura a nossa realidade já de um modo que a gente sempre vai perder. É como se fosse o carro tivesse sendo colocado Coca-Cola e a gente fala, nossa, mas meu carro quebra todo mês? Mas sou eu que estou colocando Coca-Cola no motor. O motor não foi feito para usar Coca-Cola. Mas eu não tenho consciência disso. E tá acabando, né? Não sei. Mas assim. Estamos chegando nos últimos minutos aqui, mas dá pra gente falar então, por exemplo, como que eu sei? A gente está falando bastante de autossabotagem, mas a verdade é que o autossabotador, muitas vezes, ele não sabe que ele está se sabotando, né? Então, quais são alguns sinais, Thomas, que você assim, falaria para o pessoal de casa para saber se ele é um autossabotador ou não? Resultados repetitivos. Um grande homem que disse que insanidade é procurar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. De repente, eu posso até fazendo coisas diferentes, mas com o mesmo padrão de pensamento e de ação. Então, isso é muito válido. O exemplo clássico do namorado que larga da namorada abusiva, aí tá com outra abusiva igualzinho. Só mudou a cor do cabelo. Aí ele sai dessa e vai para uma nova. De repente, ele percebe que existe um padrão aí. Então é pelos resultados. Se eu estou me esforçando muito, Paulo, muito, e não estou tendo resultados, tem alguma coisa errada no modo como eu estou fazendo as minhas ações. O modo como eu me estruturo, o modo como eu vou trabalhar. Será se eu falo bom dia para as pessoas e já vou com raiva? Às vezes, parar e olhar no espelho é interessante, às vezes, algumas vezes por dia. Como está a expressão? Está tensa? Está carrancuda? Está com dor de barriga quando chega no trabalho? Não percebeu? Ah, é normal porque eu comi. Não é normal. Não. Tá com ansiedade quando fala com o chefe? Recebeu um pouco mais de dinheiro, já tá querendo devolver dinheiro porque tá se sentindo culpado? Então, a gente começa a tomar consciência pelos resultados repetitivos. São resultados que não funcionam. Tem alguma coisa errada com a gente. Já seria uma autoanálise para a pessoa falar, talvez eu tô entrando nessa da autossabotagem. Sempre a autoanálise, Paulo. Sempre. O psicólogo vai ajudar muito, mas toda boa terapia, metade é autoanálise. O cara tem que uma hora se questionar onde eu estou errando. Se o problema são minhas namoradas, o problema sou eu que escolho elas. E Thomas, tem cura? Autossabotagem? Sim, 100%. Graças a Deus, 100%. Fala aí alguma diquinha que pode fazer. A primeira coisa, como quase qualquer transtorno mental, vamos dizer todos, é tomar consciência. É começar a perceber quando eu faço isso, no que eu faço isso, e a pergunta mais difícil, Paulo, é o porquê que eu faço isso. E se a gente encontra razão, poxa, é para agradar minha mãe, é para não perder meus amigos, é porque eu tenho medo de cair lá do pódio, eu tenho medo de ser como Ícaro, né, que quis voar e caiu. De repente, se eu encontro a causa, tudo fica mais fácil. Paulo, se você sabe, Bia, se você sabe que existe um buraco para onde você está andando, de repente você não cai mais no buraco. Mas se você está andando sempre olhando para o celular, você vai cair no buraco 500 vezes. Se você, de repente, guarda o celular, você sabe que ele tem um buraco. Então, parar tudo que você está fazendo e olhar para os lados e ver o que está acontecendo na sua vida, de fato, sem se vitimizar, e se perguntar a pergunta mais difícil de todos, aonde eu sou responsável pelo inferno da minha vida? Até onde eu sou responsável pelas coisas ruins da minha vida? Se você disser que você não é, que a vida é injusta, game over. A conversa acabou. Mas se você disser que você é 100% responsável, game over também, porque você não é. Agora, se você disser,
eu acho que eu sou um pouco responsável, estamos no caminho certo. Legal. Legal. Então, foi muito legal receber as dicas novamente do Thomas, principalmente pelo livro Vença Sua Mente. Papo bom, né, Bia? Sim. Então, Thomas, muito obrigado por você ter aceitado É um novamente. prazer, né? super legal. Esse terceiro episódio falando sobre livro, achei bem bacana. Como que a pessoa consegue mesmo o livro Vença Sua Mente, se ele quiser uma cópia? Esse a gente não tem a versão física, porque ele é um pouquinho mais antigo, eu preciso fazer novas versões físicas, mas no Amazon ele é bem fácil, é só colocar Vença Sua Mente, um guia prático sobre autossabotagem, que já aparece eu lá de cara, e é baratinho, você pode ter a versão em e-book, no Kindle, ler pelo celular, ler pelo computador, e em alguns meses eu vou fazer a versão física, uma versão mais bonitona também, já atualizada, mas até o momento é a versão online. Legal. Então tá bom, obrigado, Thomas. Imagina. Bia, tchauzinho é seu. Tá, muito obrigada por vocês assistirem o nosso programa e eu convido vocês. Vamos pensar? Até a próxima. Tchau, tchau.